Deus ele quer te dar uma oportunidade nessa noite. E se fosse para dar um tema para a pregação, seria: o rei te chama para a mesa. Irmãos, quem participa da mesa do rei? Será que todo mundo participa da mesa do rei? Mas nós somos chamados príncipes e sacerdotes. Há um chamado para a mesa, e uma vontade agora de Deus de se revelar como seu rei, mas acima de tudo, como seu pai. É noite de recuperar a paternidade e renovar nossas esperanças. E isso não é uma motivação, mas é uma revelação da palavra de Deus para nós nessa noite. Obrigado, irmão. Em referência à palavra, vamos ficar de pé. 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. 2 Samuel, versículo 9, capítulo 9, versículos de 1 a 13, vai dizer o seguinte: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Tem outra tradução? Eu quero a tradução que fala bondade. Bondade. Aleluia. Será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Próximo. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então, aleluias. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lo-debar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto do seu senhor, sentará à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Próximo. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Feche seus olhos, vamos orar. E vamos ter uma oportunidade agora de esvaziar o nosso coração, para que o Espírito Santo possa falar conosco. Pai, em nome de Jesus, quero te apresentar, meu Deus, a minha vida e a tua igreja. Espírito Santo, continue falando conosco. Toma conta agora, meu Pai, desse microfone, da minha mente, do meu coração. E vai também visitando, meu Deus, Pai, a tua igreja.
Deus, em nome de Jesus, venha revelar a Tua palavra, assim como já falaram comigo, Pai, e toque no mais profundo da alma, e venha trazer, meu Deus, a revelação da paternidade que está em Ti, Pai, para os Teus filhos, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Pessoal da mídia, não me deixe sozinho, põe um teclado aí, senão o pastor Gil vai tocar hoje. Aleluia. Amém, pastor? A Estela canta, não é possível que você não toque um teclado. Então pronto. Aleluia. Pode se sentar. Irmãos, como que é bom quando as coisas começam a dar certo? Sim ou não? Quando você tem planos e Deus te revela. E olha a infância de Mefibosete. Ele era simplesmente neto do primeiro rei de Israel. Ele era só filho de Jonatas, uma pessoa com caráter muito forte, uma pessoa bondosa. E era um menino que foi criado no palácio. Então você pode imaginar o que era revelado para ele do poder de Deus. Aleluia. Obrigado, Deus faz milagre. Amém. Agora pode apagar um pouco a luz, abaixar um pouquinho, porque é momento. Irmãos, você não assiste um filme de qualquer forma, porque o cinema, ele faz você não perder o foco. Então agora, se eu fosse você, eu colocava as mãos na cadeira, porque elas vão tremer nessa noite. Aleluias. Entenda que quando Deus estava revelando essa palavra, eu em lágrimas chorava, falava: Senhor, aleluias, obrigado pela tua bondade. Aleluias. Lendo agora, eu quase teve uma hora que eu tive que parar, porque Deus é fiel. Um menino que foi criado para morar no palácio, um menino que era neto de um homem que a Bíblia descreve que os outros homens estavam na altura dos seus ombros, um menino que cresceu vendo as vitórias do avô, as vitórias do pai, mas agora com 5 anos, aleluia, ele recebe uma notícia: seu avô morreu, seu pai morreu, e a sua babá tentando salvá-lo da morte. Aleluia. Começa a correr com ele, e ele cai. E esse menino, que era para ter um futuro glorioso, agora está aleijado das 2 pernas, num lugar conhecido como lugar de esquecimento. Irmãos, como é difícil você falar e escutar que Deus faz, que Deus opera, que Deus protege, mas às vezes você olha para trás e não consegue ver nada disso na tua vida. As lembranças que você tem é de um pai morto, de um pai que te abandonou, é da ausência da mãe, é da violência em casa, e você começa a olhar para você e dizer: será que eu fui criado para estar no palácio? Eu fico imaginando o inimigo pegando o coração desse menino e colocando dúvida a respeito do Deus de Israel. E às vezes você está aqui e ainda você tem dúvida. Aleluia. Aleluia. Deus, aonde você estava? Aleluia. Aonde você estava quando meu pai me abandonou? Aonde você estava quando eu fui violentado? Aonde você estava quando a fome chegou na minha casa? Aleluia. Irmãos, as circunstâncias vão tomando conta e vão minando a nossa fé. E ele estava num lugar distante do palácio. E às vezes você está aqui, mas ainda está distante do rei.
Mas o que ele não sabia é que havia um filho do rei chamado Jonatas, que havia feito uma aliança com o rei chamado Davi, e que esse rei, por amor a Jonatas, tinha prometido cuidar deles. Mas às vezes você pode dizer: mas meu pai não era crente, não houve quem fizesse. Aleluia. Mas teve um que veio e fez uma aliança. Aleluia. Houve um filho de um rei que desceu e fez uma aliança com o rei. E esse rei é um rei imortal. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o senhor dos exércitos, aquele que nunca perderá uma batalha. Ele fez uma aliança para mim e para você. Embora você não estivesse lá há 2000 anos atrás, mas já havia uma aliança e uma promessa, que o que era reservado para mim e para você era um lugar à mesa. Aleluias. Senhor, diminui a intensidade dessas luzes, Senhor. Dá um apagão, deixa só um microfone. Aleluias. Imagina a mente desse menino, aleijado, e não havia ninguém por ele. 2 Samuel 9:1. A Bíblia vai dizer o seguinte no primeiro versículo, 2 Samuel 9:1. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Para quem Davi perguntou? Para quem Davi perguntou? Entenda, irmãos, que você não sabe, mas Deus, no secreto, tem perguntado que pelo amor ao Filho dele, Jesus, Ele tem olhado do céu e falado: por amor do meu Filho Jesus, a quem eu posso agir com bondade? A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor contemplam toda a terra, para se mostrar poderoso aqueles que entregam o seu coração de forma plena para Ele. Há um Deus poderoso querendo se revelar e agir com bondade por amor ao seu Filho. Há anjos agora dando ordem e recebendo ordem e dizendo: desce lá em Alta Floresta, desce lá no Mato Grosso, desce lá no Brasil, porque eu quero agir de bondade com aqueles que são fiel e têm amor pelo meu Filho. Deus, Ele vai se mostrar poderoso na sua vida, irmão, e Ele só está te pedindo o teu coração. Próximo. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu. Havia um servo. Entende, irmãos, que havia uma aliança por alguém que estava perdido, mas o rei mandou perguntar para o seu servo. Aleluias. Entenda que rei e Deus só fala com quem é servo. Entenda que ele fala: olha, mandaram buscar um servo. Irmão, porque existe a diferença entre o servo e o escravo.
O escravo é aquele que fala mal. O escravo é aquele que está aqui e fofoca. Mas o servo é aquele que vem e intercede para que Deus haja com bondade. O servo, ele serve por amor. O escravo serve por medo. O servo permanece independente de quem Deus levanta sobre ele. Mas o escravo, na primeira oportunidade, se vira contra. O escravo, na primeira oportunidade, foge. O servo permanece. Filipenses 2,6 vai dizer: mesmo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Aleluias. Mesmo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si e tomou forma de servo. Esse é Jesus, da forma de Deus. Não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo e tomou forma de servo, semelhante a homem. E agora, na forma de homem, se humilhou e obedeceu até a morte. Mas não foi qualquer morte, e morte de cruz. Deus está aqui falando com quem é servo. Ei, aparentemente você está por baixo. Aparentemente você está numa posição que não tem tanta relevância. Mas Saul caiu, mas você permaneceu porque você é servo. A liderança pode mudar, mas o servo permanece, porque ele sabe que ele não vem aqui servir a homens, ele vem aqui servir a Deus. Irmãos, tem muita gente que pode falar que você é servo, mas a hora que o Rei dos Reis olha para você e pergunta: quem é você? Ziba sabia quem ele era. Ziba disse: Ziba, teu servo. Irmãos, eu não quero aqui saber o que as pessoas falam de você, porque no meio da igreja tem o joio e tem o trigo. Tem aqueles que querem te abençoar, mas também tem aqueles que querem te amaldiçoar. Eu quero que você, diante do Rei dos Reis, quem você é? Você é servo ou você é escravo? Você quer uma oportunidade para sair ou você quer permanecer? Próximo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Aqueles que Deus levanta querem te abençoar, porque recebe uma direção de Deus. É uma liderança que te abençoa sem nada em troca. Não é uma liderança que quer te colocar debaixo de um aquário e te joga as migalhas dentro daquele aquário, e se você não obedecer, te sufoca e te exclui e te mata. Não. O verdadeiro rei é aquele que tem um Deus, aquele que o coração é segundo o coração de Deus, age de bondade por temor, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E que Deus levante a cada vez mais homens e mulheres tementes ao Senhor, com coração devoto. Mas às vezes é líder de célula, já começa a pisar nas pessoas. No Salmo 23, mas tem posição. Irmãos, aquilo que você tem ouvido não é a voz de Deus, é a voz do teu ego. Aquilo que você tem ouvido não é a voz de Deus, é a voz do teu eu, dizendo o tanto que você é bom. E Deus está dizendo: pare de ouvir você e comece a me servir, porque eu só falo com aquele que é servo. Às vezes você fala: mas Deus não fala comigo. Deus só fala com o servo.
Você concorda que Ziba sabia da vida desse menino? Irmãos, você tem que saber da vida das pessoas para abençoar, não para espalhar fofoca. O servo sabe da vida e intercede, sabe dos detalhes. A Bíblia fala que, olha, eu sei, ele tem uma ferida, ele é filho de Jonatas. Ziba servia Saul. Saul caiu, Ziba permaneceu. Irmãos, o rei pode mudar, mas enquanto você ser servo, Deus te permanece no palácio. Enquanto você ser servo, Deus vai falar com você. Enquanto você ser servo, você vai permanecer diante dos reis. Enquanto você ser servo, você vai ter os benefícios que só o rei pode te dar. Próximo. E onde está ele? E nessa noite Deus te pergunta: aonde você está? Você está em Lodebar? Entenda que quando Adão caiu e Eva, Deus chega e fala assim: Adão, onde você está? E é a pergunta que eu te faço nessa noite, que Deus faz para mim: aonde você está? Você está em Lodebar ou você está no palácio? Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. A casa era de quem? De Geralmente você mora na casa do seu pai, sim ou não? E eu procurando a tradução, o que significava o nome Maquir? Maquir significa trocado. Entenda que esse menino que era para ter sido um sucessor, o filho de Jonatas, agora é filho de outro. E é nisso agora que Deus quer falar comigo, com você. As circunstâncias dessa vida pode ter feito com que você não acreditasse mais que você é filho do rei. As circunstâncias dessa vida, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida. Aleluias. Volta o versículo 3. Versículo 3. Aleluias. Existe alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus? Existe um filho que é aleijado das pernas. Entenda que Deus, ele queria beneficiar, não é por causa que ele era aleijado das pernas, mas porque ele era filho. E Deus está aqui te dando hoje a oportunidade de aceitar a paternidade de forma verdadeira de Deus. Ele não vai fazer por dó, ele não vai fazer porque tem uma expressão que fala: olha, quebraram minhas pernas. Sim ou não? Não é por aquilo que aconteceu, mas é pelo que Jesus é. E ele só vai fazer se você aceitar ser filho. E só é filho quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque aquele que não aceita Jesus já está condenado e é criatura, criado por Deus, mas não filho de Deus. E esse menino era filho, mas estava em Lodebar. Próximo. E uma das traduções que eu vi de Lodebar, e eu achei muito interessante, que todos falam lugar de esquecimento, mas se você for pesquisar também fala terra sem pasto. Se a terra não tem pasto, do que a ovelha vai se alimentar? Entenda que o diabo pegou esse menino e levou ele para um lugar onde o alimento não ia chegar e a esperança ia acabar. Ele estava num lugar sem alimento,
sem alguém que pudesse pregar para ele, que desse esperança e dizer: há uma aliança que vai vir te resgatar. E é essa aliança que está disposta aqui para mim e para você. É uma aliança feita em Cristo, uma aliança de sangue, que quer nos colocar num lugar eterno, onde aquelas dores da terra não vão alcançar, porque Ele é filho. Eu fico imaginando se esse menino tinha alguma esperança. Eu fico imaginando o que ele pensava do futuro. Eu fico imaginando se ele tinha planos. Mas quando você está numa situação sem esperança, você não tem planos. E talvez é assim que você está. Você vem aqui e olha para o teu passado e diz: para mim não tem jeito, para mim não dá. Aleluias. Mas Deus vem te dizer nessa noite: sou eu que conheço os planos que tenho sobre vós, planos de lhe fazer prosperar e não de causar danos, planos de você ter esperança e um futuro. Ei, você pode estar olhando para tudo e dizer: não dá. Deus está falando: retoma a esperança. E o que é esperança? Esperança é esperar com confiança. Isso quer dizer que não vai acontecer de imediato, mas Deus está dizendo: continue esperando, mas continue esperando crendo, porque o teu futuro está garantido em Cristo Jesus. Há um Deus que morreu por mim e por você, mas se comportou como servo. E às vezes você olha e fala: olha, mas eu não tenho nada. E Jesus disse para um rapaz que queria segui-lo: as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Um outro falou: mestre, eu posso seguir, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. Ele falou: olha, deixa os mortos enterrar os mortos. Isso quer dizer que existem pessoas que se acham vivas, mas estão mortos como aqueles que eles estão sepultando. Porque o mundo tem matado sonhos, casamento, ministério, possibilidades. Mas Deus veio hoje aqui para nos ressuscitar, veio para nos dar esperança. Que 2024 não vai ser um ano X, um ano Y, mas vai ser o ano que você vai ser servo. Um ano que a tua comunhão de Deus não vai deixar que as circunstâncias do mundo roubem a esperança do teu futuro. Aleluias. É a presença, é a presença na mesa, que independente de como tiver as tuas pernas, você vai falar: eu sou filho. Eu não sei o que aconteceu lá atrás, eu não sei, mas Deus sabe. E está dizendo: nessa noite eu quero te resgatar. Próximo. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Entenda que Deus quer tirar você desse lugar de sequidão. Deus quer tirar você desse lugar onde você não acha a palavra de Deus, num lugar onde você não está sendo alimentado. Porque aqueles que te alimentam te roubam a tua esperança, porque a tua esperança está na palavra de Deus. A tua esperança está em Jesus. A tua esperança está na promessa da vida eterna. A tua esperança não está na casa, no carro, na saúde, na doença. Não, a tua esperança é que há um Redentor, e Ele vive. Jonatas estava morto, mas Jesus está vivo. Deus quer tirar você da casa de Maquir. Deus quer tirar você da onde você foi trocado. Deus quer tirar você de Lodebar e quer trazer para a mesa. Há um chamado para hoje, para que você assuma o potencial que você tem de ser filho, em ser um servo e ser uma luz de esperança nesse mundo. Para que você pare de olhar para dentro, para fora, perdão, e de dentro comece a jorrar aquilo que o Espírito Santo vai falar através de você.
Talvez você está fazendo muitos planos, mas te dou um: permita que o Espírito Santo te use. Permita que o jejum seja sua companhia, que as noites de ansiedade, sem dormir, sejam noites de oração, que a tua falta de fome, de gastrite, seja pelo jejum, que as dores desse mundo seja de você ver a dor do outro, não só a tua. Há esperança, há uma geração, há um remanescente de Israel, ainda há os 7.000, aqueles que não se venderam, aqueles que não se dobraram, aqueles que ainda Deus pode contar de pregar a verdade, que prega a eternidade, não as coisas desse mundo que são passageiras, que não ensine você a correr atrás do vento. Mas a Bíblia diz que há ímpios andando de carruagem e príncipes andando a pé. Toma posse da tua carruagem, toma posse daquilo que Deus te deu, toma posse do teu casamento. Deus criou tudo, e tudo era bom, mas Ele disse: não é bom que o homem viva só. Entenda que o homem só vai ter uma vida boa junto com a sua esposa. Você pode ganhar o mundo, porque Adão era dono do mundo, e Deus olhou e falou: você nunca vai ser completo, porque só vai ser bom quando você for um com Eva. E Deus quer que você faça uma aliança com Ele, porque se não for com Ele, você também não consegue honrar aquele que Deus levantou para colocar no seu lado. Próximo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se prostrado com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Entenda que aparentemente não tem nada errado. Aparentemente ele se prostrou diante do rei, e aparentemente ele se dispôs às suas ordens. Mas quem recebe ordem é escravo, mas quem recebe direção é servo. Prostrou-se, mas não foi por amor, prostrou-se por medo. Próximo. Então Davi lhe disse: não tenha medo. Irmãos, eu não sei o que te trouxe a um dia se curvar aqui e aceitar Jesus, mas se foi o medo do inferno, você não saiu de Lodebar. Se foi o medo da solidão, ainda você não saiu de Lodebar. Se foi o medo do julgamento, o medo da prostituição, do adultério, de voltar às drogas, se foi o medo, Jesus, Ele não quer se relacionar com a noiva por medo, Ele quer se relacionar com a noiva por amor. Quando Ele chega e pergunta: quem é você, Ziba? Ziba diz: eu sou Ziba, seu servo. E aqui diz: estou às suas ordens. Às vezes você está na igreja só cumprindo ordem do pastor, ordem da cela, ordem disso, ordem daquilo, ordem do culto. Mas Deus, Ele quer te relacionamento com amor, com temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, não é para aqueles que têm medo. Deus, Ele quer ter segredo com você, Ele quer ter intimidade. Segredo significa intimidade. Ele falou: não tema, serei bondoso com você por causa de... E Deus está falando: ei, não temas, serei bondoso com você por causa de Jesus. Pelo amor ao meu filho, eu sou incapaz de não ser bom com você. Há um Deus que honra o filho, porque houve um filho que honrou o pai. Perguntaram para Jesus: Jesus, me mostre o pai.
falou: olha, aquele que me vê, vê o Pai. Filhos que desonram os pais, e pais que provocam a ira dos filhos. Honra e desonra, desonra, desonra. Não tenha medo, porque serei bondoso por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu vô. Pai. Por que ele fala pai de novo? Porque o que ele faz por você é porque você é filho. A restituição está em você ser filho. Não interessa se foi teu neto, teu vô que errou, não interessa quem tirou de você aquilo que tinha de plano de Deus. Você vai receber porque você é filho. Aleluia. O Jeová Jireh está aqui nessa noite. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que restitui. Aleluia. Creia, Ele tem todo o poder na terra, no céu, na água, no ar. Ele pode mudar qualquer situação. Mas você tem que sair de Lodebar. Você tem que parar de servir com medo. E você tem que começar a se relacionar com amor. Porque Ele quer que você se sinta filho. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à mesa para comer, a minha mesa para comer. Entenda, irmãos, que às vezes você veio aqui, mas querendo ainda se alimentar com os manjares do rei da Babilônia. Ainda você não quer assentar na mesa do rei. Você quer sair de Lodebar. E quando Deus te restitui, é com o rei da Babilônia que você deita. É com os manjares do rei da Babilônia que você se alimenta. Mas teve alguns jovens que disseram: não, eu não. Eu vou ficar de jejum, porque não me alimentarei dos manjares do rei da Babilônia. E às vezes você está na igreja e se sente fraco, porque você saiu de Lodebar, mas ainda se alimenta dos manjares do rei da Babilônia. Aleluias, aleluias, aleluias. Quem estiver dormindo, acorda, que essa palavra é para você. Aleluia. Ó, gostei desse farolete aí. Esse farolete denuncia. Aleluias. Deus te chama para a mesa. Próximo. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, que o meu senhor tem olhado para um cão morto como eu? Entende, irmãos, que existem feridas na nossa alma tão grande, que mesmo o rei falando direto com você, você não consegue acreditar. E às vezes você vem de culto em culto, e Deus tem te feito promessa, falando o que vai fazer na tua vida, mas você não consegue tomar posse, porque você tem olhado para si, você não tem olhado para Ele. Colossenses 3:1. Aleluias. Colossenses 3:1 vai dizer, Miguel que me ajudou com essa palavra hoje: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Então Cristo vive. Onde Cristo vive? Sentado à direita de Deus. 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Volta lá no 2:9:8. 2 Samuel 9:8. Entenda que ele olhava para ele e se via morto, porque ele estava morto espiritualmente e vivo assim só na carne. Mas Deus queria que ele morresse na carne e ressuscitasse no espírito. A Bíblia diz: o espírito fortalecido sustentará a enfermidade, mas o espírito abatido, quem o sustentará? Não havia palavra que pudesse falar, que levantasse ele, porque o espírito estava morto, porque ele estava em Lodemar, um lugar de terra sem pasto, não havia alimento. Mas você está no lugar onde há alimento, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E é essa palavra que Deus está usando nessa noite para te trazer novamente a esperança de acreditar, independente do governo, independente da dor, independente da morte ou da perseguição. Pode um servo ser maior que o seu Senhor? Injustiçado, caluniado, homem de dores, que tomou sobre si todas as nossas enfermidades, foi moído pelo próprio Deus, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Caminho, verdade, aleluia, e a vida. Longe da presença do Rei, você não passa de um cão morto, mas na presença do Rei, você é filho. Próximo. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, e a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Próximo. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele, e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20. Que Deus continue levantando servos, que diante da impossibilidade daquela pessoa buscar a palavra, vai cultivar o solo e vai dar para ele de comer. É esses que Deus chama. É aqueles que têm, sabe, cultivar a terra, que aparentemente podia estar infértil, mas o servo faz produzir. O que tem saído da tua boca? O que você tem produzido? O servo sustenta Mefibosete, mas o escravo quer escravizar Mefibosete. O servo se levanta, e se preciso for, levanta a casa para alimentar, porque obedece uma direção do rei, mas não consegue ser submisso. Assume um posto, já não é submisso, nem a pastora Marilda. Aleluias. Aleluias. Irmãos, a desonra, ela precede a queda. Se você não sabe honrar as autoridades, aquele que Deus levantou, se nem Davi ousou tocar em Saul, quem é você para querer tocar no ministério daquele que Deus levantou? Irmão, você quer caos na tua vida? Tenta fechar as portas para aquele que Deus levantou. Você quer caos na tua família? Persegue aqueles que Deus levantou. Entenda, irmãos, que somos homens e pecadores. O único aqui perfeito foi Jesus. Por isso que Ele é o único digno de abrir o selo. Porque João chorava e falava: não há ninguém digno. Mas os anciãos disseram: há um, não chores.
Aleluias. Próximo. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este servo. Farei parte do que o meu senhor ordena ao teu servo? Não. Servo obedece na íntegra. Mas não tem tempo para servir na igreja. E servir a igreja é servir a Deus. Não é servir pastores, mas servir aqueles que estão precisando da palavra, aqueles que estão precisando de socorro, aqueles que estão sem comer. Porque o jejum que agrada a Deus é esse: é cuidar dos órfãos e das viúvas. Aleluias. Jejua, vem com o cabelo tudo despenteado, aí está caído aqui na frente, quase pisa na cabeça para entrar na igreja. Aleluias. Que Deus levante mais samaritanos, aqueles que vêm, pega e leva e paga a conta. Que Deus levante mais Maria e menos Marta, porque a Bíblia fala que Marta, pelos seus muitos afazeres, já estava fazendo as coisas de forma distraída. Não deixa que o ativismo na igreja, o ativismo no seu emprego, o ativismo dos seus compromissos tire de você a presença de se ajoelhar e ouvir a voz do Mestre. Porque um dia Jesus olha para Marta e fala: Marta, muitas coisas são importantes, mas na verdade apenas uma Maria escolheu, a mais importante. O que você tem escolhido? O que eu e você tem escolhido? Qual é a igreja que as pessoas leem lá fora? Pastor Lucas pregou isso de manhã. Porque alguém viria para a igreja pelo seu testemunho. A Bíblia fala: olha, ai daquele que espalha, ai daquele, irmão. Isso quer dizer, ai daquele que estando dentro afugenta aqueles que estão fora. Ai daquele. Irmãos, o ai de Deus, aleluias, que em nenhum de nós cai a sentença do ai de Deus. Farei tudo que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Quando Mefibosete passou a fazer as refeições na mesa de Davi? Quando o servo fez tudo. Farei tudo que o rei, meu senhor, ordena a este servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos seus filhos. Vai ser com atitudes. O servo vai se importar, o servo vai se condoer, o servo vai se pôr à disposição, o servo vai estar junto, o servo vai ser alimento. O servo não é o fofoqueiro, o servo é aquele que leva e intercede. Senhor, tenha misericórdia, ele está em Lodebar, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, ele não é vagabundo, ele é aleijado das pernas. Mas tem gente que mesmo diante da dor ainda condena, mesmo diante das fatalidades da vida ainda julga. Mas o servo coloca Mefibosete na mesa do rei. Próximo. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de... Aleluia. Irmãos, estou aqui para finalizar praticamente. Entenda que a vida gerou
algo irreparável na vida de Mefibosete. Ele ficou aleijado das pernas, mas Deus deu a oportunidade dele gerar algo são. Deus deu a oportunidade dele gerar Mica. Isso quer dizer que independente daquilo que aconteceu com você, Deus te chama para a mesa. E mais que isso, Deus restitui a promessa na vida dos teus descendentes. Porque a Bíblia diz que Deus tira do ímpio, deposita para o justo e visita ele até o filho dos seus filhos. Isso quer dizer que a bênção vai para o filho e para o neto. Não tem um ditado que fala pai rico, filho nobre, neto pobre? Com Deus é pai rico, filho rico, neto rico. Rico da promessa, rico da presença, rico da unção. Irmãos, se a gente fizesse uma enquete aqui e colocasse quantas vezes você pediu: Senhor, me dê uma unção de cura, me dê uma unção de palavra, me dê a presença do Teu Espírito. Senhor, esse ano eu quero ser um profeta. Senhor, esse ano eu quero jejuar. Senhor, esse ano eu quero ser mais santo. No ano inteiro, quanto será que levantaria as mãos? Mas as suas necessidades carnais está falando primeiro, porque foi assim que Jesus foi tentado no deserto. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em... Porque quando você fica sem comer 40 dias, o teu corpo geme e quer. E é assim que as pessoas estão se comportando. O diabo não está precisando chegar nem no segundo, no terceiro estágio, porque o corpo agora virou o quê? Um bem de consumo. As pessoas não são quase nem mais escravos do diabo, são escravos dos seus próprios prazeres, dos seus próprios desejos. São escravos da sua insaciedade, da sua insatisfação, da sua ingratidão. E é por isso que você não consegue ver bondade em Deus. Porque Ele prometeu: lhe darei paz em meia guerra, lhe dou a paz, mas não como a paz que o mundo a dá. Porque você não quer a alegria de Deus, você quer euforia, você quer algo que vem de fora para dentro. Mas a alegria de Deus, ela é de dentro para fora. Irmãos, não adianta você sentar aqui, você tomar um banho de piscina, porque é o rei que vai saber se realmente você se converteu, se realmente você aceitou. E não queira fechar seus olhos e acordar no micro-ondas. Aleluias. Que 2024 seja um ano que você se levante como servo. Que 2024 você se levanta para interceder para aqueles que estão em Lodebar. Que em 2024 você seja aquele que vai ser alimento para aqueles que têm necessidade. Que em 2024 você busque o jejum e oração. Que em 2024 você seja um profeta na vida das pessoas. Que em 2024 você não seja influenciado pelas circunstâncias, mas você influencia as circunstâncias pelo testemunho apesar da dor. É esse o testemunho de Cristo. Aleluias. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Pessoas querendo se levantar como Césares. Aleluias. Próximo. Lodebar. Mefibosete morava em Jerusalém. Irmãos, há algo esperado e preparado para nós, que é a Nova Jerusalém, um lugar onde não haverá dor, toda lágrima vai ser consolada. Há um banquete esperado, há um rio que jorra lá, não precisa de sol, porque a própria glória de Deus já ilumina todo aquele lugar.
E Deus quer tirar você desse lugar de escuridão de Lodebar nessa noite e trazer você para Jerusalém. Ele morava em Jerusalém. Por que ele morava em Jerusalém? Porque fazia as refeições sempre à mesa do... Irmãos, o que vai fazer você mudar realmente, emocionalmente, de Lodebar, é você estar na mesa do rei. Aleluia! É isso que vai fazer você ocupar esse lugar em Jerusalém. Não é apenas levantar uma mão, tomar um banho, não. É você se alimentar da palavra, é ter um relacionamento com Deus de amor. João 14 vai falar o seguinte lá no 21: aqueles que têm e guardam os meus mandamentos, esse é o que me ama, e será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação na minha e na tua vida é pelo amor que nós temos na palavra de Deus. Invista no amor na palavra. Por quê? Porque ele continuou coxo de ambas as pernas. Irmão, se você continuar olhando para tuas pernas, você nunca vai sair de Lodebar. Mas se você se alimentar da mesa do rei, o teu lugar sempre vai ser Jerusalém.